Agora eu converso com a Karina Grock, ela que é diretora de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa da Baleia Franca, do Instituto Australis, porque as baleias já estão visitando a nossa região e toda a equipe do Instituto Australis da Baleia Franca, né, já fizeram aí um sobrevoo da temporada e já avistaram muitos mamíferos aqui na nossa região. Karina, muito boa noite, obrigado por nos atender. Parece que já começou a temporada aí com bastante trabalho para vocês, né, Karina? Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite para a gente conversar um pouquinho aqui sobre essa temporada que está bastante agitada mesmo, né? Como vocês falaram, foi feito o primeiro sobrevoo da temporada na sexta-feira, no dia 11. Esse sobrevoo é uma realização da SCPAR, Porto de Imbituba, em parceria conosco, do Instituto Australis, e eu tive o privilégio de participar, né, de fazer o sobrevoo junto com, né, enfim, de realizar esse sobrevoo. Karina, qual é o objetivo, né, do sobrevoo? Sabe-se que vai especialistas, né, no sobrevoo, enfim, para avaliar. Qual o objetivo desse trabalho de vocês que tem uma visão ampla, né, com certeza, de como é que as baleias estão chegando aqui no nosso litoral, né? Isso mesmo, né? Esse sobrevoo ele tem o objetivo de identificar as áreas onde estão as baleias francas, né? Então ele sai lá desde Florianópolis, desde o norte da ilha de Florianópolis e vai até Torres, com o objetivo de localizar as baleias francas, quantificar, verificar quantos indivíduos, em quais praias, a presença de filhotes, para a gente ter uma ideia da chegada, né? Ter um panorama inicial assim, da chegada das baleias aqui no nosso litoral, da quantidade de baleias que estão aqui já na região. Lembrando que a gente está no início da temporada reprodutiva das baleias francas aqui no nosso litoral, então esse monitoramento ele é feito para acompanhar esse início. Depois vai ter outro sobrevoo no auge da temporada, que é em setembro, e Uhum. mais um sobrevoo no final da temporada, que é em novembro, e assim a gente acompanha todo o ciclo de chegada e saída das baleias aqui no nosso litoral. Elas ficam até quando no nosso litoral, Karina? Elas ficam até novembro. A gente tem as fêmeas elas vêm para cá para o nascimento dos filhotes, né? E elas depois que o filhote nasce, elas permanecem amamentando e cuidando desse filhote durante cerca de 2 a 3 meses, de tal modo que as primeiras fêmeas, as que chegaram mais cedo, tiveram um filhote mais cedo, vão ficar ali até o início de setembro, né, que é o auge da temporada, como eu falei, e as que chegaram depois são as que vão ficar até o final, lá em novembro, porque a temporada ela dura em torno de 5 a 6 meses, mas não Uhum. são as mesmas baleias que ficam todo o tempo por causa desse comportamento aí das baleias né, dessa sazonalidade, digamos assim, de ocorrência de chegada e saída das baleias aqui no nosso litoral. A gente sabe que elas aparecem em todo o litoral e o nosso litoral é extenso, né? Mas elas têm uma, vamos dizer assim, alguma preferência aqui no nosso litoral, Karina, de um cantinho mais agradável para elas, vamos dizer assim? Então, um dos objetivos, inclusive, do sobrevoo é identificar justamente quais são as principais áreas ocupadas pelas baleias, se existem essas preferências, as áreas mais importantes e áreas prioritárias para a conservação da espécie, né? Claro que toda a região por onde a baleia franca passa e ocorre é importante, a gente precisa cuidar, porque isso é benéfico não só para as baleias, como para os outros animais marinhos que frequentam, né, a região, e, consequentemente, traz benefícios para a gente também. Mas tem áreas que são mais sensíveis, mais importantes, que são mais especiais e preferidas, escolhidas pelas baleias francas para o nascimento dos filhotes. Então, nesses sobrevoos, a gente tem essa possibilidade também de identificar essas áreas, que no caso aqui do nosso litoral, a gente já conhece algumas áreas principais e confirmamos isso de novo nesse sobrevoo, que são a enseada da Ribanceira e Ibiraquera, que fica no município de Imbituba, na região central aqui do município de Imbituba, a enseada da Gamboa e de Palhoça, e da Gamboa e Guarda do Embaú, que ficam entre os municípios ali de Garopaba, Paulo Lopes e Palhoça, e a enseada aqui de Itapirubá Norte até a Praia da Vila, que também fica aqui na região sul do município de Imbituba. Essas são as preferidas, têm sido e foram nesse sobrevoo, inclusive, as preferidas pelas baleias francas. Karina, a gente sabe que como elas vêm para cá, para nossa região, né? Às vezes acontece alguns problemas como encalhe, enfim. Nesse início de temporada já aconteceu alguma coisa nesse sentido? E eu queria emendar a pergunta: se acontecer, como o litoral é muito extenso, né? O que que os nativos, as pessoas devem fazer quando avistar alguma situação desse tipo?
A gente tem a ocorrência de encalhes, sim. Quanto mais baleias vierem para cá, mais chances de encalhe pode acontecer, porque existe uma mortalidade que é natural desses animais, tanto de adultos pode acontecer, que é bem raro com relação às baleias francas, mas também de filhotes que podem nascer, inclusive com problemas congênitos que são relacionados ao nascimento, ou pode ter uma interação antrópica, ou seja, eventualmente interagir, ter um incidente com alguma atividade humana, como tráfico de embarcação, até redes de pesca, e que pode trazer, que pode provocar o óbito dependendo da circunstância. Ou podem estar doentes, né? Tem baleias também que acabam adoecendo, as baleias adultas podem morrer por velhice, enfim, e virem encalhar na costa. Esses encalhes podem ser tanto de animais que chegam já mortos, quanto de animais vivos, e então, nos dois casos, a gente tem aqui no litoral um projeto que chama Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, que é uma condicionante do licenciamento ambiental federal exigido pelo IBAMA para as atividades de exploração de petróleo e gás da Petrobras. E esse projeto ele é realizado desde Laguna, a partir de Laguna para o norte, né, ao longo inclusive de todo o litoral sul e sudeste do Brasil. E agora tem um outro projeto que está sendo, que daqui a pouco vai iniciar também de monitoramento, semelhante a esse, que vai se estender para o litoral sul do estado até o Rio Grande do Sul. Então, as instituições que fazem parte desses monitoramentos, nós somos executoras do trecho 2 do PNP, que vai de Imbituba para o norte, também pegando um trecho, e aqui para baixo tem a UDESC, que fazem o atendimento desses encalhes. Então, quando tem a ocorrência, né, de algum animal, tanto vivo precisando de ajuda, animal marinho, né, incluindo baleias, botos, leões, lobos marinhos, pinguins e outras aves marinhas e tartarugas marinhas, que encalharem nessa região, tem as instituições preparadas para atuação, né, tanto para tentar o resgate, quando for possível, quanto para analisar, fazer o registro do animal que esteja em óbito, analisar a carcaça e, eventualmente, fazer a necrópsia para tentar descobrir qual foi o problema que causou a morte desses animais. Uhum. Além dos sobrevoos, né, o Instituto ainda promove alguns projetos, né, de educação ambiental, de conscientização sobre a visita das baleias aqui na nossa região, né? Isso, a gente tem dentro das atividades do ProFranca, que é o projeto Franca Austral, que é o nosso principal projeto realizado pelo Instituto Australis e que conta com o patrocínio da Petrobras, a gente desenvolve várias ações de pesquisa, né, como você falou, então tem o monitoramento aéreo, a gente tem outras também, que é a observação, monitoramento a partir de terra e embarcado, um trabalho junto com os pescadores, né, que visa tentar entender como que a gente pode minimizar eventual encontro da atividade deles com as baleias. E a gente tem um trabalho bem importante de educação e sensibilização ambiental, porque a gente entende que não adianta a gente gerar conhecimento científico, né, fazer toda a pesquisa, gerar dados que a gente acaba usando para subsidiar a formulação de políticas públicas para a conservação das baleias aqui no litoral, mas a gente também tem que levar esse conhecimento ao público e contar com a ajuda deles, sensibilizar o público em geral, para que eles nos entendam a importância de proteger a baleia franca e esse ambiente e nos ajude com essa missão tão desafiadora que nós temos de garantir que essa espécie continue se recuperando aqui no nosso litoral, porque a baleia franca foi caçada, né, durante muitos anos, até quase extinção. O fim da caça fez com que a baleia pudesse, que a franca pudesse começar a voltar a se reproduzir aqui no litoral e se recuperar, mas a gente tem um caminho muito longo pela frente ainda. Então, esse trabalho de sensibilização que vai desde as escolas até os visitantes que vêm aqui no nosso centro de visitantes, que é na Praia de Itapirubá, ele é fundamental para que a gente, né, tenha multiplique, enfim, dissemine o nosso conhecimento e multiplique a importância de proteger a baleia franca. Ok, eu conversei com Karina Grock, diretora de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa da Baleia Franca e o Instituto Australis, ali de Imbituba. Karina, muito obrigado pela participação aqui na Rádio H2O e nós estamos sempre à disposição. Legal, obrigada também. Eu faço um convite para o pessoal acompanhar as nossas atividades nas redes sociais, que é no Instagram, @Instituto Australis. Quiserem saber mais, o nosso site baleiafranca.org.br, e fazer um convite que semana que vem, sábado, no dia 26, a partir das 3 da tarde, faremos aqui um evento para celebrar esse início da temporada reprodutiva, que é o Sunset da Baleia. As informações estão lá nas nossas redes sociais também. Muito obrigado, Karina. Boa noite. Boa noite.